Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Adam Smith, uma análise crítica da produção. A imagem de Adam Smith, 1723 a 1790, como o profeta isolado do capitalismo de laissez-faire, é uma das construções mais perenes, porém incompletas, da história do pensamento econômico. Frequentemente reduzido a um ícone que justifica a busca desenfreada pelo lucro, Smith foi, na realidade, um cientista social de profundidade enciclopédica, cujas análises sobre a natureza humana e a estrutura social transcendem a mera apologia ao mercado. O escocês, que lecionou em Glasgow e viajou pela França em contato com os fisiocratas, legou ao mundo não um dogma, mas um modelo abstrato completo da estrutura e do funcionamento do sistema capitalista. Sua obra máxima, A Riqueza das Nações, 1776, surge em um momento de transição fundamental, onde o modo de produção rompia os grilhões do feudalismo e do mercantilismo para atingir seu clímax na Revolução Industrial. Este vídeo propõe analisar as teorias de Smith para demonstrar que seu legado é marcado por uma dualidade profunda, a coexistência de uma análise realista do conflito de classes com a construção metafísica de uma harmonia social guiada pela mão invisível. O pensamento de Smith deve ser compreendido dentro da explosão de inovações tecnológicas e mudanças sociais do final do século XVIII. A Inglaterra vivia o nascimento da indústria têxtil fabril e o desenvolvimento da energia a vapor, que permitiram um crescimento sem precedentes da produtividade e a concentração de populações em grandes centros urbanos. Smith, como observador perspicaz, notou que a organização econômica de sua época já delineava as características que se tornariam norma no século seguinte, especialmente a emergência da manufatura capitalista, onde o proprietário detinha os meios de produção e contratava operários assalariados. Filosoficamente, Smith desenvolveu uma teoria da história baseada em 4 estágios de desenvolvimento econômico: caça, pastoreio, agricultura e comércio. Para ele, o modo como os seres humanos produzem e distribuem as necessidades materiais é o determinante primordial das instituições sociais e das relações de poder. No estágio comercial, o capitalismo, a propriedade privada, torna-se a base das divisões de classe, separando a sociedade entre proprietários de terras, capitalistas e trabalhadores assalariados. Crucialmente, Smith via o governo civil não como uma entidade neutra, mas como uma instituição estabelecida para defender o rico do pobre, protegendo a propriedade daqueles que a possuem contra aqueles que nada têm. A teoria do valor e o conflito de classes. O cerne da análise econômica de Smith reside na sua investigação sobre o valor das mercadorias. Ele foi o primeiro a avaliar que o trabalho é o único criador original de valor ou riqueza, afirmando que toda a riqueza do mundo foi comprada inicialmente com trabalho, e não com ouro ou prata. No entanto, sua teoria do valor é marcada por uma ambiguidade teórica, enquanto para as sociedades pré-capitalistas ele defendia que a quantidade de trabalho era a única régua para a troca. No capitalismo, ele recuou para uma teoria da soma. Nesta última, o preço natural de uma mercadoria é a soma dos salários, lucros e aluguéis necessários para produzi-la. Essa divisão do produto do trabalho gera, inevitavelmente, um conflito distributivo. Smith reconhecia abertamente a luta de classes entre trabalhadores e capitalistas na determinação dos salários. Ele observou que os interesses dessas partes não são os mesmos. Os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível, enquanto os patrões buscam pagar o mínimo. Nessa disputa, o capitalista detém uma vantagem estrutural esmagadora, pois a lei autoriza ou não proíbe o conluio de patrões, enquanto proscreve as associações de trabalhadores. Além disso, os capitalistas possuem riqueza para resistir por mais tempo em disputas trabalhistas, contam com o apoio do governo
e tem a capacidade de manipular a opinião pública. A acumulação de capital, motor do progresso econômico para Smith, dependia inteiramente dos lucros, que por sua vez eram extraídos do valor adicionado pelos trabalhadores às matérias-primas. Smith não ignorava as consequências sociais desse processo. Ele descreveu de forma sombria como a divisão do trabalho, embora aumentasse a produtividade, tendia a entorpecer a mente do trabalhador comum, limitando sua vida a poucas operações simples e tornando-o tão burro e ignorante quanto uma criatura humana se pode tornar. Contudo, apesar de registrar essa realidade de exploração, desamparo e alienação, Smith operou uma transição teórica audaciosa, que nos leva a um dos conceitos mais debatidos da história. Ele argumentava que por trás desse cenário de interesses divergentes, existia uma ordem natural que coordenava o egoísmo individual para o benefício coletivo. Mas como um sistema que produz o torpor mental do trabalhador e a conspiração de patrões contra o povo poderia ser considerado harmonioso? É neste impasse que Smith introduz a ideia de que o indivíduo, ao buscar apenas seu próprio ganho, é levado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte de sua intenção inicial, o bem comum. O bem comum? Sei. Enquadramento: o impacto na contemporaneidade. As ideias de Adam Smith continuam a moldar a vida das pessoas hoje, embora muitas vezes de forma fragmentada. A sua defesa do laissez-faire e da liberdade natural fundamenta a retórica do neoliberalismo moderno, que prega a desregulamentação absoluta como caminho para a eficiência. No entanto, a negligência da crítica de Smith ao conluio dos patrões e ao papel do governo como protetor dos ricos ignora o que hoje chamamos de capitalismo de compadrio, onde grandes corporações utilizam o poder político para garantir monopólios e subsídios, algo que o próprio Smith denunciou como contrário ao interesse público. O impacto mais profundo, talvez, esteja na organização do trabalho. A alienação descrita por Smith no século XVIII manifesta-se hoje na precariedade do trabalho em plataformas digitais e na automação, onde a eficiência produtiva continua a ser comprada ao preço do torpor mental e da perda de autonomia do trabalhador. Por outro lado, sua percepção de que a riqueza nacional depende da produtividade e da acumulação de capital continua sendo o norte de governos e instituições financeiras globais, muitas vezes em detrimento do bem-estar social qualitativo que o próprio Smith, em sua complexidade, não deixou de registrar. Conclusão: História do pensamento econômico revela um Adam Smith muito mais nuançado do que a caricatura do defensor cego do egoísmo. Smith foi capaz de mapear a anatomia do conflito de classes e a desumanização do trabalho, ao mesmo tempo em que construiu o arcabouço da harmonia de mercado. O aprendizado fundamental é que as duas grandes correntes conflitantes da economia moderna, uma focada na exploração e no conflito de classes, e outra na utilidade e na harmonia social, têm suas raízes nas contradições do pensamento smithiano. É necessário reconhecer que a mão invisível não funciona no vácuo de poder e que, conforme Smith alertou, o sistema econômico tem uma tendência natural à manipulação por parte dos detentores de capital. Compreender Smith hoje exige coragem para encarar suas verdades incômodas sobre o governo e a desigualdade, recusando a complacência de uma visão beatífica do mercado que ignora o sofrimento humano em nome de uma eficiência abstrata. Disseram que o mundo se ajusta sozinho, que o caos tem método e o lucro é divino. Uma mão que não se vê, mas sempre aponta quem come do excesso e quem dorme na conta.
viciado, de liberdade o medo organizado. Cada um por si, disseram sorrindo, enquanto a fome aprende a andar sozinho. Se a mão é invisível, porque o peso é tão real? Essa mão que não se vê tem unhas, preço e direção, empurra uns pro topo e outros pro chão. Não é milagre nem razão, é fé travestida de equação. Transformaram desejo em necessidade, venderam escassez como normalidade, chamam exploração de eficiência e miséria de falha da consciência. O mercado reza sem ajoelhar, tem dogma, tem culpa e não quer pensar.